E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje nós vamos falar sobre livros. Eu vou contar para vocês quais foram os livros que eu li em 2022. Então bora lá? Bom, pra gente começar esse vídeo, eu quero começar mostrando para vocês um presente que eu ganhei de um seguidor muito querido ano passado. Quando eu comecei a falar no começo do ano passado que eu gostaria de ler mais, ele me presenteou com um passaporte de leitura. Gente, muito fofo. E isso me ajudou muito, porque aqui no passaporte da leitura, olha, eu pus a minha fotinho 3x4, tudo bonitinho, entendeu? Tudo certinho. Mas o que foi mais legal é que aqui tem um espaço com o nome Livros que Já Devorei. E nesse espaço eu fui anotando todos os livros que eu fui concluindo. Então eu colocava a data, né, que eu comecei a leitura, o nome do livro e o autor. E no ano passado eu tinha feito uma meta de ler pelo menos 12 livros, pelo menos um livro por mês. Eu tinha colocado essa meta para mim. Para quem não sabe, eu sempre tive dificuldade com a leitura. Eu não fui uma criança assim que gostava muito de ler, enfim. E aos 21 anos eu concluí o meu segundo livro da vida. Dá para acreditar, gente? Mas depois dos 21 anos que eu comecei a entender melhor como as coisas funcionam, esse meu lado foi despertado mais para a questão da leitura. Eu compreendi que se eu lesse mais, eu falaria melhor. Tem vários vícios de linguagem, um vocabulário, eu tinha, né, um vocabulário muito curto, muito, sabe, restrito. E ler me ajudou a expandir o meu vocabulário, me ajudou a expandir a minha forma de ver o mundo. E é isso que eu quero mostrar para você nesse vídeo de hoje, contar quais foram os livros que eu escolhi para 2022. E já tem uma série de livros também me aguardando para 2023. Então eu vou mostrar para vocês quais foram os 13 livros que eu li em 2022. Sim, gente, foram 13. Olha que eu tinha colocado a meta de 12. 3 deles não estão aqui porque eu li no e-book, né? Eu li de forma digital pelo celular. Mas eu vou deixar a fotinha deles para vocês verem, tá bem? Então, eu iniciei o ano passado com este livro aqui. Este lindo livro com o nome O Deus que Destrói Sonhos. Eu sei, é um nome meio, né, assim, diferente, mas não se deixe enganar, porque este livro aqui, ele é maravilhoso. Ler ele logo no começo do ano fez com que o meu olhar para o mundo durante todo o ano fosse completamente transformado. O autor desse livro é o Rodrigo Bibo. Esse livro é fantástico, gente, é uma gracinha. Tem um fitilhozinho para marcar, as páginas são coloridinhas, tem várias ilustrações, é muito lindo. E a ideia desse livro aqui é realmente mostrar pra gente que muitas vezes Deus frustra os nossos sonhos para nos mostrar que os sonhos deles, para nós, são melhores que os nossos. Então eu recomendo demais esse livro, demais. Ele é pequenininho, olha, dá para ler rapidinho. Eu li ele muito rápido mesmo e como eu não tinha o hábito de leitura, eu fiquei assim até surpresa. O Bibo ele conseguiu trazer aqui, distribuído no livro, as ideias dele de uma forma muito sutil, muito fácil de entender. Então, para vocês terem uma ideia, tem um capítulo aqui, o primeiro capítulo, que chama A Fábrica de Sonhos, ou A Teologia da Xuxa. Gente, eu amei isso daqui, a forma com que ele desperta o interesse pelo capítulo. É muito legal, muito legal. Eu recomendo muito este livro aqui, tá bem? Logo depois que eu terminei O Deus que Destrói Sonhos, eu comecei a ler 1984. E sério, gente, se você ainda não leu esse livro aqui, leia, porque muito do que nós estamos vivendo nos nossos dias atuais, o George Orwell, ele conseguiu trazer assim, de uma forma fantástica. Parece que eu estou vivendo 1984 nos nossos dias atuais. É um livro fenomenal. Eu não li esse daqui. Quando eu li, havia sido o mesmo seguidor que me deu a cartilha, né, o passaporte ali da leitura, ele tinha me emprestado o 1984 dele. E aí o Mor sabia... Eu já disse pra vocês que o Mor é meu marido, né? Acho que já. Bom, mas o Mor sabia que eu queria ler, que eu queria ter muito esse livro, né, pra eu ler novamente depois. E aí ele comprou pra mim. Esse livro, gente, também é fenomenal. O George, ele consegue prender a gente numa narrativa, assim,
Teve partes que eu estava lendo que eu fiquei aflita realmente. Eu senti realmente o que o personagem estava passando. E a forma com que o livro termina, obviamente, eu não vou dar um spoiler, né? Mas o desfecho do livro também é assim, olha, incrível, incrível. Leia esse livro aqui porque para que você consiga ter um olhar para as questões políticas e mundiais que estão acontecendo, esse livro aqui ele ajuda bastante. Tá? Ele não é um livro político, mas ele retrata um tempo, um período onde o escritor, né, viveu a Segunda Guerra Mundial. Então, legal pra gente ter um olhar diferenciado para as coisas, tá? Leia, 1984. Então, o terceiro livro que eu li o ano passado foi esse daqui. A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Eu não sei se eu disse corretamente, aí quem fala este idioma me perdoe, por favor. Se eu não me engano, é japonês, eu não sei. Mas ele é muito legal mesmo. Eu gostei da forma com que ele é escrito, ele me lembra muito o livro de Provérbios da Bíblia, porque não é uma história corrida, são vários insights, várias frases assim que vão fazendo sentido para a nossa vida. E aí ele é distribuído em vários capítulos onde a gente pode aplicar na nossa vida familiar, nas nossas questões financeiras, questões de trabalho também. É muito bacana esse livro aqui. E como ele não é uma história corrida, são frases soltas, a leitura dele é muito fluida. Então eu terminei de ler ele também bem rapidinho. O quarto livro foi provavelmente um dos que mais me impactou no ano passado, que é esse daqui, do Francis Chan, esse Até que Sejamos Um. Eu já tinha ouvido muitas pessoas recomendarem esse livro aqui. E realmente, gente, para quem tá vivendo igreja, sabe? Para quem está imerso em comunhão com os irmãos, em crescer enquanto corpo de Cristo, esse livro aqui é sensacional, porque é justamente isso que ele traz, essa importância de que sejamos um, né? E por que nós devemos ser um? Porque Jesus, ele espera que sejamos um com os outros, assim como ele é um com o Pai. Então, esse livro aqui eu recomendo demais, demais. Se você é cristão, está me ouvindo aqui, está assistindo este vídeo e ainda não leu esse livro, eu recomendo que ele esteja em um dos seus livros de leitura para 2023, porque vai mudar completamente a sua forma de enxergar o corpo de Cristo, tá bem? O quinto livro do ano passado foi Uma Jornada de Autodescoberta. Esse livro aqui me virou do avesso o ano passado. Eu lembro que eu comecei a ler e eu comecei a ficar intrigada, porque basicamente ele fala de um enneagrama, e o enneagrama são 9 personalidades diferentes, e aí eles são distribuídos em 3 grupos principais. E aí eu fiquei pensando, nossa, qual será o meu, né, a minha personalidade, de qual grupo eu faço parte? E aí logo o primeiro que eu comecei a ler era o número 8, porque ele não vem na ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Não, ele vem distribuído de forma diferente, né, por grupos. E o primeiro que eu comecei a ler foi o 8. E adivinha só, eu sou o 8, gente. O 8 é o contestador. Dá pra acreditar que eu sou o 8? Eu não entendo. Fiquei assim, como assim? Mas faz total sentido. A minha personalidade realmente se encaixa com o testador. E esse livro ele foi tão importante para mim porque ele me ajudou a entender o porquê Deus conduziu a minha vida da forma que foi quando eu comecei a realmente segui-lo, sabe? Como eu disse para vocês, o caminho, né, a caminhada cristã, ela nem sempre é fácil. E se ela tá fácil demais, algo de errado não está certo, eu já vou avisando, tá bom? Mas algumas coisas começaram a me intrigar muito logo no começo da minha conversão. E eu, lendo esse livro, eu comecei a compreender o porquê de Deus ter sido tão radical comigo em certos aspectos. Porque se ele não tivesse sido assim, eu não teria me despertado para o que realmente importa. Então, ler esse livro aqui é um livro escrito por escritores cristãos também. Ler esse livro aqui me ajudou demais, gente, a compreender as minhas falhas, a compreender os meus pontos fortes também e entender principalmente que o que eu tenho de ponto forte pode ser usado também para o mal, como foi usado durante toda a minha vida. Então agora eu tenho que trazer essas habilidades, esses dons que Deus me deu e usá-lo para o bem. Então, eu recomendo demais que vocês leiam esse livro aqui também, é fantástico.
Um outro livro que eu li em 2022 e foi incrível também para a minha compreensão a respeito da graça de Jesus, entendeu? Que a graça de Deus foi esse daqui, A Graça Transformadora, do Luciano Subirá. Gente, esse livro aqui, ele é grandinho, mas ele vale cada página, cada página. O Luciano, ele consegue responder várias dúvidas que eu tinha durante a minha curta vida cristã. Então, entender o que é a graça, como ela se porta, como ela foi, como a graça já estava no Antigo Testamento, como ela se porta agora no Novo Testamento, né, na Nova Aliança. É fantástico, gente, fantástico. Esse livro aqui é muito bom também, muito bom para você que quer compreender um pouco melhor a respeito de como é a graça de Deus a nosso favor, como ela trabalha a nosso favor, como nós podemos usufruir dela também, para que a gente não caia, porque muitas vezes a gente se limita só àquela resposta bem básica, né? Graça é um favor imerecido, mas ela vai muito além de ser um favor imerecido. Então, esse livro aqui vai te ajudar a compreender o que é a graça e entender que a graça é transformadora. Agora, se você quer uma história realmente intrigante, uma história que te prende, que você não tem vontade de parar de ler, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz é o livro que você está procurando. Esse livro aqui é do meu escritor favorito, C.S. Lewis. O Lewis, ele é incrível, gente, ele é incrível. A forma com que ele escreve, com a clareza com que ele consegue passar pra gente a ideia principal na narrativa é fantástico, é fantástico. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz é justamente isso que o título diz. É um diabo mor, vamos dizer assim, um diabo mor que escreve ao seu sobrinho que está começando a vida como diabo, né, diabo júnior, vamos dizer assim. E aí ele vai dando vários conselhos para o sobrinho de como deve ser tentar a pessoa com que esse sobrinho ficou responsável. E é muito legal porque realmente a gente começa a perceber como que muitas vezes nós caímos nas armadilhas do inimigo. Com coisas muito bobas, sabe? Com coisas muito sutis. O inimigo, ele passa a perna na gente. E por conta de a gente não estar com o olhar treinado, não estarmos firmes em Jesus, muitas vezes a gente cai. Então esse livro aqui é muito legal, cara. Esse foi um dos livros que eu mais gostei de ler. Eu terminei o livro assim... Meu Deus, eu tô chocada. Eu fui enganada a minha vida inteira. E eu recomendo demais, principalmente porque o Lewis também, ele é um escritor cristão. Então, fica com mais esse livro aí para sua leitura de 2023. Eu já nem sei qual é o número do livro que nós estamos, mas o livro seguido, né, do que quando eu terminei de ler o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, foi este daqui, Discipulado. Esse livro, gente, esse livro é incrível. Ele explica pra gente a importância de seguirmos Jesus, sabe? De sermos discípulos de Jesus. Como é o verdadeiro discípulo de Jesus, como se porta, quais são as características. É muito bom. Pra vocês terem uma ideia, o meu livro ele tá todo marcado. Olha, tem várias páginas dele aqui que estão marcadinhas, vários. É fantástico, é fantástico. Para você também que é cristão e tá vivendo esse sistema de igreja, de corpo de Cristo, de comunhão, eu recomendo demais que você leia esse livro aqui, para que você saiba a importância de ser discípulo, e sendo discípulo, você vai compreender que você vai começar a discipular pessoas também, para que novas pessoas venham a ser discípulos também de Jesus. Então esse livro aqui, gente, também é incrível, tá? Incrível. Coloca mais um aí na sua lista de leitura. O próximo livro que a gente vai falar é este daqui. Ego Transformado. Gente, não se engane, tá? Ele é um livreto, ele é pequenininho, mas eu demorei um tempo para ler ele, porque sabe aquele livro que você precisa digerir? Esse é o tipo, é o tipo. O Timothy Keller, ele consegue trazer nesse livro aqui a importância de a gente se desvencilhar do ego. Tanto da autoestima, né, de uma autoestima, quanto de uma baixa autoestima. E ele vai tratar nesse livro o porquê a autoestima e a baixa autoestima são ruins. Então esse livro é muito bom, ele é pequenininho, mas vale muito a pena, muito a pena. Se você quer compreender realmente como começar a
sabe, a se libertar do seu eu para deixar com que Cristo viva em você, este livro aqui vai te ajudar muito nessa caminhada. Os 3 próximos livros da lista não estão comigo porque, como eu disse para vocês no começo do vídeo, eu os li de forma digital, mas eu vou deixar a imagenzinha deles aqui, tá? O primeiro é o Eu Vou Bem Sem Você, da Lori. E esse livro, gente, é muito bom, porque ele é bem curtinho, na verdade, ele é como diz, um livreto, né? E ele é muito bom porque ele fala de dependência emocional. Como que uma pessoa que é emocionalmente dependente de outra se porta. Como que a dependência emocional ela é destrutiva. Porque quando nós estamos vivendo um sistema de dependência emocional, a pessoa ou o objeto qual nós somos dependentes, ela passa a ser o Deus da nossa vida. Então a gente tira Deus do trono da nossa vida e coloca uma pessoa ou um objeto no lugar. E isso é altamente destrutivo. Então se você quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto de dependência emocional e como se livrar realmente disso, esse livro, Eu Vou Bem Sem Você, é o livro que você está procurando. Ele é bem pequenininho e vale, assim, olha, cada página da leitura também. O próximo livro, então, é agora O Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer. Eu vou deixar a imagenzinha dele aparecendo aqui também. E esse livro, gente, olha, pensa um livro que te bate do começo ao fim. Para mim, os livros têm que ser assim. Eu sei que tem vários estilos de leitura, mas eu gosto da leitura que impacta, sabe? A leitura que eu saio realmente mexida. E esse livro do Paul Washer é realmente esse tipo de leitura que eu gosto, sabe? Ele vai falar o que é realmente o verdadeiro evangelho, porque muitas vezes nós estamos vivendo um evangelho meia boca, um pseudo-evangelho, um evangelho que se molda às nossas necessidades. E o livro Verdadeiro Evangelho vai mostrar para nós que realmente o evangelho de Jesus Cristo é penoso, sabe? Que a boa nova, ela é acompanhada de uma má notícia. E a má notícia é que nós somos pecadores. E por conta do nosso pecado, nós estamos afastados de Deus. Então precisamos do sacrifício de Jesus Cristo para que nós possamos nos achegar novamente a Deus. Então, cara, esse livro é fenomenal. Eu li ele pelo Kindle Unlimited. Se você assina o Kindle, fica aí uma dica para você colocar para sua leitura de 2023. O próximo livro também li ele de forma online, né? Li pelo Kindle também, que é O Custo do Discipulado. Eu vou deixar ele aqui, que é do Jonas Madureira. Esse livro também é muito bom. O livro Discipulado, que eu mostrei no começo, ele vai mostrar realmente pra gente como é seguir a Cristo, como é esse movimento de seguirmos Jesus. Então, é como nós somos discipulados através do Evangelho de Jesus. Então, ele pega este aspecto. Já o livro Custo do Discipulado, do Jonas Madureira, ele traz um pouco a abordagem das duas formas de discipulado. A primeira forma é eu seguir a Cristo, que é o que o primeiro livro vai retratar. E a segunda forma é eu ser um modelo para que outras pessoas venham a seguir a Cristo. Então, o livro Custo do Discipulado, ele vai mostrar para a gente realmente qual é o custo de seguir Jesus. Porque quando eu não compreendo qual é o custo, eu posso falhar, eu posso ter as minhas expectativas frustradas, porque eu posso estar colocando um excesso de expectativas realmente nisso. Quando, na verdade, tudo que eu tenho que fazer é deixar o meu eu morrer e fazer com que Cristo viva em mim e ele comece a fazer a sua boa obra através de mim. Então, esse livro, O Custo do Discipulado, também é muito bom para você, principalmente, que quer começar a discipular pessoas, que quer começar a ajudar mais na sua igreja, sabe? A ter um olhar diferenciado para o seu irmão da igreja, ver as necessidades dele, ajudar ele a crescer na fé. Então esse livro é um livro fenomenal para você colocar na sua lista também. Bom, o próximo livro que nós vamos falar foi o último livro que eu li no ano, que foi O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro aqui não é um livro cristão, tá? Ele é um livro secular, mas é muito legal porque vai contar um pouquinho de como foi a Babilônia. A Babilônia, para quem não sabe, foi um dos reinos mais prósperos do mundo e foi aonde o povo de Israel também viveu como escravo, né? E eles foram libertos de lá também por Deus.
Então é muito legal porque lá na Babilônia viveram os homens muito prósperos, era a cidade mais rica do mundo naquela época. Então vai contar aqui várias histórias, várias coisas de homens que foram bem-sucedidos naquela época, usando métodos que daí eles compartilham aqui. Então, se você está com alguma dificuldade financeira, você quer em 2023 se acertar mais financeiramente falando, esse livro aqui pode ser que te ajude bastante, porque são passos a passos assim, bem simples e que você vai conseguir com certeza aplicar aí na sua vida também. Bom, pessoal, esses foram os livros que eu li em 2022. Eu fiquei muito feliz porque, como eu disse para vocês, a minha meta era ler 12 livros, um livro por mês. E eu acabei lendo 13. Ai, eu fiquei muito feliz. Então a pilha tá aqui, já tá aumentando a minha biblioteca de livros. Olha que coisa mais linda. Já tenho outros livros aqui na minha estante esperando para serem lidos em 2023. E neste ano a minha meta é ler pelo menos 15, hein? Se eu li 13, que são 2 livros a mais, não é? Então vou ler pelo menos 15 livros e conforme eu for lendo, se eu encontrar algum livro muito edificante, eu venho compartilhar aqui com vocês também durante o ano. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros que eu compartilhei com vocês. Se sim, quais foram? E se não, tem algum que você pretende ler? Fala aqui pra mim nos comentários, tá bem? Já deixa o seu joinha aqui no vídeo e aperta o sininho aqui para você receber notificações todas as vezes que eu postar um vídeo novo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana.